Este filme começa com um cara chamado Frank Vega. Frank passou por muitas dificuldades na vida, especialmente porque ele é um veterano da Guerra do Vietnã. Um dia ele está apenas andando de ônibus, cuidando da própria vida, quando vê dois jovens causadores de problemas fazendo uma confusão no ônibus. Isso faz ele lembrar de quando era criança, vivendo uma vida simples com seus pais. Enquanto crescia, ele tinha uma namorada e eles prometeram se casar quando ele voltasse da guerra, mas o problema é que Frank teve que passar 10 anos inteiros na Guerra do Vietnã. Quando finalmente voltou para casa, descobriu que sua garota tinha se casado com outro homem e tinha 2 filhos. Cara, isso deve ter doído. Então, com o coração partido, Frank decide tentar entrar para a academia de polícia, pensando que sua experiência militar ajudaria, mas eles o recusaram, o que foi uma grande decepção. Ele não conseguia encontrar emprego em lugar nenhum, então acabou vendendo cachorros quentes pela maior parte da sua vida. Era assim que ele ganhava dinheiro, apenas vendendo aqueles lanches. Mas então as coisas pioram quando um novo e elegante caminhão de cachorro-quente chega à cidade e rouba quase todos os clientes de Frank. Então ele fica sem escolha a não ser se tornar um andarilho, vagando por aí sem uma casa ou emprego de verdade. Vida difícil para Frank Vega, isso é certeza. Agora vamos avançar para os dias atuais. Existem 2 jovens problemáticos no ônibus causando uma grande cena e até tentando machucar um idoso, mas Frank intervém e salva o homem, dando uma boa surra naqueles encrenqueiros. Algumas pessoas no ônibus gravam tudo e compartilham nas redes sociais. De repente, Frank vira uma grande sensação depois que seu ato heróico viraliza na internet. Eles começam a chamá-lo de Durão e todos acham que ele é incrível. As pessoas até começam a fazer camisetas e grafites com o rosto dele. A polícia até dá uma carona para ele pela cidade. Mas isso não é tudo, pessoal. Frank e sua mãe são convidados para um programa de televisão e ele fica nos holofotes. Infelizmente, sua mãe falece 3 meses depois e deixa sua casa e seu cachorro de estimação para ele. Agora é aqui que as coisas ficam interessantes. O amigo de Frank e também veterano do Vietnã, Klondike Washington, se muda para morar com ele e entrega um pendrive USB. Esse pendrive é para o cofre do banco da falecida mãe de Frank, mas Frank não tem a menor ideia do que existe nele, então ele guarda no cofre para manter seguro. Uma noite, Klondike sai para comprar alguns cigarros, mas encontra 2 criminosos, Terence e Sebastian. Eles estão atrás do pendrive que Klondike tinha dado para Frank. Mas Klondike mente para eles dizendo que não está com ele. Isso não agrada aqueles 2 bandidos e eles começam uma grande discussão. Infelizmente, as coisas ficam sombrias e eles acabam matando Klondike. Aqueles caras conseguem fugir rapidamente também. Quando Frank recebe a notícia da morte de seu melhor amigo, ele corre até o necrotério para ver o corpo de Klondike. Ele fica bastante abalado e pede à polícia para investigar profundamente o assassinato de Klondike e prender os responsáveis. Agora é onde fica complicado. Uma noite, o amigo de Frank, o policial Milwaukee, passa na casa dele. O policial Melark tenta tranquilizar Frank, dizendo que o departamento de polícia está realmente se esforçando para encontrar o assassino de Klondike. Mas depois Frank assiste às notícias e vê que os policiais resolveram outros crimes muito mais rápido. Isso não faz sentido para ele, especialmente quando ele vê os policiais enrolando na delegacia, sem fazer quase nada sobre o assassinato de seu melhor amigo. Então Frank decide que vai resolver esse mistério sozinho e descobrir a verdade por conta própria. Ele já está cansado da demora da polícia. Agora Frank está no caso. Ele começa verificando o beco onde Klondike foi baleado. Depois de procurar um pouco, ele encontra algumas cápsulas de balas vazias e um pingente com a foto de uma mulher dentro. Frank acha que isso pode ser uma pista. Ele leva as balas e o pingente para uma loja de penhores e o homem que trabalha lá diz que o pingente pertence a um criminoso chamado Terence. Dentro do pingente existe uma foto da esposa de Terence. Agora Frank tem um endereço desse Terence. Então ele vai até lá rapidamente, mas Terence não está em casa e, segundo sua esposa, ele não aparece em casa há uma semana. Frank devolve o pingente para a esposa de Terence e pergunta onde ele poderia estar. A esposa de Terence conta tudo e diz que ele costumava jogar basquete com alguns amigos em um parque. Então Frank vai rapidamente até esse parque.
Quando chega lá, encontra vários caras jogando bola e vai até eles para perguntar sobre Terence. Frank se aproxima daqueles jovens no parque pensando que eles podem saber onde Terence está, mas em vez de ajudarem, aqueles caras começam a tirar sarro de Frank. Isso deixa ele irritado e ele acaba dando uma boa surra neles. Acontece que aqueles caras eram amigos de Terence. Depois que Frank faz eles pararem de brincar, eles contam a verdade e dizem que não sabem realmente onde Terence está, mas mencionam um cara chamado Ronaldo, que talvez tenha informações, porque Terence e Ronaldo eram grandes amigos. Então Frank vai até a casa de Ronaldo e encontra o colega de quarto dele. Esse colega conta para Frank que Ronaldo está em um bar do outro lado da cidade. Frank vai até lá, mas encontra algumas pessoas no bar que não querem ele ali. Ele não aceita isso e acaba colocando alguns deles no lugar. Finalmente, Frank encontra Ronaldo e dá um susto nele, dizendo que vai revelar onde Terence está. No fim, Frank descobre que Terence está saindo com uma garota chamada Tanya. Agora mudamos para um grande chefe do crime chamado Panther. Ele é o cara que manda em Terence e Sebastian. Esses dois encrenqueiros. Panther está tendo uma conversa séria com o prefeito Major Williams, que é corrupto. O prefeito está pressionando Panther para encontrar aquele pendrive que Klondike roubou. Acontece que esse pendrive tem provas dos atos sujos e da corrupção do prefeito durante seu tempo no cargo. Descobrimos que Klondike costumava trabalhar para Panther, mas decidiu sair e fez algo escondido. Ele pegou o pendrive super importante do prefeito Williams e fugiu com ele, traindo Panther no processo. Então Frank continua sua missão e recebe ajuda de seu vizinho, um garoto chamado Matthew. Eles querem descobrir o que existe naquele pendrive. Uma noite, Frank visita Tanya, que trabalha em uma casa de massagem. Ele pergunta sobre Terence, mas ela não ajuda muito. Então Frank decide segui-la discretamente quando ela está indo para casa depois do trabalho. Depois de entrar escondido na casa de Tanya, Frank finalmente encontra Terence. Ele fica meio agressivo com ele para arrancar informações sobre quem mandou matar Klondike. Terence, sendo bem fechado, não queria contar nada, então Frank decide resolver do jeito dele. Ele força a mão de Terence contra a lata de lixo da cozinha, machucando um pouco ele. Bem, isso funcionou e Terence finalmente conta tudo. Descobre-se que Klondike se meteu em um grande problema. Ele ficou do lado errado de um grande traficante chamado Panther. Klondike roubou o pendrive que estamos falando e ele tinha algumas informações secretas sobre perfuração de petróleo no bairro para o prefeito Williams. Terence até conta para Frank onde encontrar esse Panther, mas antes de Frank ir atrás de Panther, ele volta para casa para se preparar, mas escuta uma confusão na casa de Martin. Amber, a mãe de Martin, está passando por um momento muito ruim com seu marido agressivo. Frank entra em ação e a salva daquela situação, porque Frank é o herói. Amber o convida para almoçar. Frank não perde a oportunidade, então coloca suas roupas elegantes, se arruma bem e fica com um ótimo cheiro. Durante o almoço, as coisas ficam bem próximas entre eles e eles estão prestes a se beijar quando Martin Jr. entra no quarto. Frank insiste que Amber e Martin fiquem na casa dele até que ele conserte a porta da frente dela. No dia seguinte, Frank entrega o pen drive para o policial Melark e depois vai atrás de Panther no esconderijo dele. Panther descobre que Frank está indo atrás dele e manda sua equipe preparar uma emboscada caso ele não leve aquele precioso pendrive. Então Frank acaba em uma situação muito difícil. A gangue de Panther consegue dominá-lo e ele desmaia. Eles capturam Frank e começam a fazer coisas terríveis para obrigá-lo a contar onde o pendrive está escondido. Eles até usam um aparelho de choque elétrico tentando fazê-lo falar, mas sabe de uma coisa? Frank é um cara muito teimoso. Ele não desiste mesmo estando sendo machucado. Panther fica muito frustrado com o silêncio de Frank, então pega a carteira dele e descobre onde ele mora, pensando que talvez o pendrive esteja guardado lá com as pessoas que ele ama. Panther deixa seus homens torturando Frank enquanto corre até a casa dele pensando que vai encontrar o pendrive, mas Frank consegue escapar das amarras. Ele tinha um pequeno fósforo que pegou com Amber. Frank acende aquele fósforo e joga em alguns barris de óleo próximos, colocando tudo em chamas e causando uma grande explosão. Panther foge correndo, mas Frank não vai deixar ele escapar tão facilmente. Os dois roubam ônibus e começam uma perseguição maluca.
causando muitos danos aos outros veículos pelo caminho. Finalmente, os dois ônibus batem e ficam destruídos. Agora Frank não desiste. Ele continua perseguindo Panther a pé e no caminho encontra aqueles dois jovens problemáticos do ônibus de antes. Esses caras, pensando que podem se redimir, tentam gravar um vídeo deles batendo em Frank pelo celular. Mas Frank mostra novamente quem manda e continua atrás de Panther. Panther finalmente chega à casa de Frank e encontra Amber lá. Ele ameaça machucá-la se Frank não entregar o pendrive, mas no último momento, Frank aparece para salvar Amber. Os dois começam a lutar e a briga vai até o jardim da frente. Bem, quando Panther está prestes a atacar Frank novamente, Amber pula nas costas de Panther tentando atrasá-lo. Isso dá a Frank a oportunidade que ele precisa para derrotar Panther de uma vez por todas. A polícia finalmente prende Panther e as coisas ficam ainda mais interessantes quando eles prendem o prefeito Major Williams também. A mídia revela todos os negócios sujos deles. Quanto a Frank, Amber e Martin, eles todos vivem felizes para sempre. O fim. Então a moral da história é que às vezes tudo o que é preciso para descobrir a corrupção e derrotar os vilões é um herói usando uma fantasia de cachorro-quente e uma pequena ajuda dos seus vizinhos.